Boa noite a todos. Retornamos mais um dia dos nossos estudos. Antes de iniciarmos, eu gostaria de me desculpar com aqueles que nos acompanham por ontem. Eu tive um imprevisto, um problema particular, não consegui chegar a tempo. Eu consegui chegar em casa só depois das 8 horas da noite. E por isso que eu pedi para a nossa amiga Denise, né, colocar na página do Facebook que não seria possível o estudo na data de ontem. Mas hoje nós estamos aqui. Então, vamos dar lá a nossa continuidade, né? Nós que estamos no capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos, hoje na nossa aula de número 144, falando sobre as ocupações e missões dos espíritos. Bom, então vamos seguir. Na questão 576, Kardec vai perguntar: foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Então, agora Kardec está abrangendo as missões daqueles que estão encarnados, né? Então, ele quer saber se estes espíritos que estão encarnados se são predestinados àquela missão. E mais importante que isso, Kardec quer saber se eles têm conhecimento, quer dizer, se eles sabem que são espíritos missionários, se eles sabem o conteúdo ou a extensão da missão que eles têm que levar a cabo. Respondem eles: algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então vejam só que interessante. Em resumo, Kardec fala que raríssimos são aqueles espíritos que têm uma noção mais exata da missão que eles têm a desempenhar. Que a grande maioria ignora a sua missão. Ele pode ter uma pálida ideia, há uma força maior que o chama para aquela determinada atividade ou para as decisões que ele vai tomando ao longo da sua vida, que o encaminham para a execução da sua missão, mas ele raramente conhece a extensão da tarefa, vamos dizer assim. Nós podemos citar vários exemplos. Se nós estudarmos na literatura, por exemplo, sobre Francisco de Assis, certamente ele não conhecia a extensão da sua missão. Tanto é assim que no início, né, da sua vida, quando ele sente intuitivamente, quando é dito a ele, né, que ele deveria reformar a igreja, né, num sonho, ele entende que a reforma era algo físico, né? E ele vai empenhar-se, então, na reconstrução da igreja mais próxima ao seu vilarejo, ao seu povoado, que já estava muito combalida, né? Quando, na verdade, no decorrer de toda a sua tarefa, vai se percebendo que a reforma era da instituição religiosa, dos olhares, das interpretações. Então, Francisco de Assis veio fazer diferente, né? Dentro de uma multidão de padres, dentro do clero mesmo, né? Uma vez que ele pregava esse desapego, né? A dedicação aos mais necessitados. Então, nós podemos afirmar que Francisco de Assis, ele mesmo, não tinha uma noção exata da grandeza da sua tarefa. Nós podemos citar outros. Chico, por exemplo, né? Na sua primeira conversa com Emmanuel, à beira de um riacho, vocês talvez se recordem, né? Porque passa isso no filme dele, isso é muito contado, né? Nos livros sobre ele. Então, Emmanuel diz a ele que seriam necessários 3 coisas importantíssimas para que ele levasse a tarefa a cabo: era disciplina, disciplina e disciplina. Mas vocês vão se recordar de que Emmanuel fala para ele que eles tinham uma tarefa de escreverem juntos 30 livros. E, no entanto, isso se multiplicou várias vezes sem conta. Nós temos mais de 400 livros publicados, psicografados pelo Chico. Então, nós podemos ameaçar dizer que mesmo Chico não tinha essa noção exata, né, da sua tarefa, de que ele viria também junto aos espíritas, né? Deixar muito claro para nós que há uma essencialidade do estudo, mas há uma essencialidade da vivência de amor, da caridade, do trabalho em si, reafirmando o que Kardec e os espíritos já haviam afirmado no século XIX. Espíritas, instruí-vos, amai-vos, né? Essas duas coisas têm que andar juntas, né?
Então, o próprio Chico, ele se dizia um cisco, né? Em determinado momento, ele disse que ele equiparava-se a uma lesma, uma vez que a lesma rasteja, mas só para frente. Então, quer dizer, ele estava fazendo o melhor dele, andando para frente, servindo ao Cristo, abraçando a causa de Jesus, mas ele ainda se via como uma lesma. Então, nós podemos afirmar também que Chico não tinha a noção da grandeza da sua tarefa, né? De que ele também era um espírito missionário. E nós podemos citar aqui vários outros exemplos. Nós citamos Francisco de Assis dentro do catolicismo, Chico Xavier no espiritismo, mas nós vamos ter incontáveis exemplos no protestantismo, né? No budismo, no islamismo, ou seja, são estes espíritos que recebem tarefas específicas e de grande responsabilidade do próprio Jesus, que é o governador espiritual da Terra. Apesar das religiões, muitas delas, não aceitarem o Cristo como nós o aceitamos como mestre, como Messias prometido, a grande parte delas reconhece nele um profeta, reconhece a grandeza da sua lição, a grandeza da sua palavra, da sua orientação, demonstrando para nós que independente reconhece-se assim, como governador espiritual da Terra. Ele não separa ninguém, mesmo aqueles que têm outras crenças. Como governador espiritual da Terra, ele ama a todos indistintamente em nome de Deus, como também o Pai nos ama indistintamente. E sabe aguardar por cada um de nós quantos milênios forem necessários, não cabendo a ele ser exclusividade, mas cabendo a ele reconhecer a força do amor paterno que rege todas as criaturas, em todo o planeta, ou em todos os planetas existentes. Bom, então vamos seguir. 577. Pergunta Kardec. Quando um homem faz alguma coisa útil, falo sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Ou seja, qualquer um destes espíritos missionários, anônimos e conhecidos, tudo aquilo que eles fazem de útil para a coletividade, para o mundo, estava predestinado, ou eles também recebem tarefas, vamos dizer assim, de última hora? O negócio vai dando certo, ele vai sendo um servo útil, e aí vai sendo delegado maiores tarefas a ele. É isso que Kardec quer saber. Bom, eu já mais ou menos antecipei quando eu citei o Chico. Mas vamos à resposta e depois aos comentários. Respondem eles. Nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade, às vezes, é o instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, acho que não resta dúvidas sobre essa resposta. Aquele que demonstra ser um bom servidor, ele recebe de Jesus novas delegações, né? Aquele que tem mais se lhe dará. Aquele que nada tem, até o que tem, se lhe tirará. Então, quer dizer, se nós soubermos aproveitar a nossa presente encarnação, sendo úteis, praticando bem, procurando exercitar conosco e ao nosso redor aquilo que de melhor nós possuímos. A nossa tolerância, a nossa bondade, a nossa caridade, a nossa palavra amiga, o nosso sorriso, não é?
o nosso acolhimento, a nossa compaixão. Então, certamente, nós seremos utilizados como instrumentos de Jesus para novas e outras tarefas. Há uma brincadeira entre nós espíritas, que a gerência do lado de lá, é porque muitas vezes quando a gente acha que o negócio não vai para frente diante das dificuldades, dada a boa vontade que os companheiros exercitam, a gente vai percebendo que o universo coopera para que tudo ajude na execução e na prática do bem. Então, nós vamos ver, por exemplo, Chico se comprometendo a escrever 30 livros e escrevendo mais de 400. E aqui, neste exemplo, que nos fez recordar muito de Chico especificamente, porque ele fala do escritor, né? Os espíritos dizem que, às vezes, o espírito quer escrever uma obra, ele está desencarnado, quer trazer uma lição, uma mensagem. E ele, então, se achega ao encarnado que mais lhe parece afim para escrever a sua obra. E nós temos absoluta certeza que isso deve ter acontecido com Chico, incontáveis vezes. No entanto, a gente sabe de antemão também, por informações dos próprios espíritos, que Emmanuel exercia uma vigilância. Então, Emmanuel, como mentor, como coordenador da tarefa de Chico, no plano dos encarnados, passava por ele a triagem dos possíveis autores espirituais que viriam a escrever através de Chico. Então, é diferente, por exemplo, das cartas psicografadas, né? As quais Chico escreveu aos milhares, que eram os espíritos que vinham prestar consolo e matar as saudades dos seus familiares queridos. Então, nós poderíamos afirmar que a triagem não era feita somente por Emmanuel, mas por espíritos como a Bezerra de Menezes e os benfeitores da casa espírita ou das casas espíritas que acolhiam o Chico nestas noites memoráveis, em Uberaba e em outros locais do Brasil, onde ele teve a oportunidade de psicografar as cartas. No entanto, em relação aos livros, a temática deveria ser observada. A responsabilidade perante o próprio nome da doutrina era muito grande, então certamente Emmanuel tinha um cuidado bem maior daqueles que viriam escrever através da mediunidade de Chico. E aí nós vamos ver livros exemplares psicografados através do Chico, né, pelo espírito Humberto de Campos, e quantos outros, André Luiz, não é? O próprio Emmanuel, que também ditou as suas obras pelo Chico, e quantos outros, né? Quantos poetas que Chico psicografou. Então, todo este material era certamente apreciado por Emmanuel antes, e ele assumia a tarefa de coordenar essa, vamos dizer assim, essa missão do Chico junto aos livros do Espiritismo. Mas é exatamente isso que nós falamos e que os espíritos nos esclareceram nessa resposta. Nem todas as nossas tarefas estão pré-organizadas. Nós podemos nos fazer merecedores de novas delegações. Se nós recebemos 1, 2, 3, 4, 5 talentos, se soubermos utilizá-los de maneira útil, bondosa, caridosa, certamente o Senhor há de nos conceder o dobro, o triplo ou o cêntuplo, para que nós possamos, dotados de maior volume de talentos, elastecer as nossas tarefas. Questão 578. Pergunta Kardec. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Eu acho que eu já citei aqui o exemplo de Alcione, que nós podemos acompanhar no livro Renúncia, psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel. Então, nesse livro, esse espírito Alcione, já pertencente a um planeta bem mais evoluído, a Sírius, né? Ela solicita a tarefa de retornar, de reencarnar na Terra, porque ela queria ajudar uma alma que ela amava profundamente. E vamos dizer assim, quase, né, na hora da sua reencarnação, ela recebe a visita
né, de um seu benfeitor, de um seu mentor, e ele fala a ela: você sabe que pode falhar, você quer mesmo assim esta tarefa? E ela diz que sim. E nós vamos apreciar durante a narrativa desse livro, que é lindo, impossível não chorar, não emocionar-se, com a força do amor desse espírito, a grandeza, a sua luz própria. E aí nós podemos compreender melhor isso que os espíritos estão dizendo nessa questão. Então, os espíritos estão sujeitos à limitação do corpo físico, estão sujeitos, inclusive, ao esquecimento que o nosso aparelho cerebral físico exercita na mente do espírito. Apesar de estarem sujeitos a todo esse volume de bactérias e de vírus e de doenças variadas, de acidentes que nós temos no plano físico, apesar de estarem sujeitos às mesmas condições, a sentir fome, sede, frio, a se sentirem muitas vezes sós, abandonados. Então, apesar destes espíritos superiores se sujeitarem às mesmas condições materiais que nós outros, eles trazem em si uma força moral que, vamos dizer assim, assegura-lhes o enfrentamento de todas essas dificuldades. Então, nós vamos ver uma mulher pequenina, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, vencendo grandes empecilhos. Nós vamos ver um homem magérrimo, pequeno até, como Gandhi, enfrentando as grandes forças inglesas somente com a sua política de pacificação. Então nós vemos que estes espíritos, a força que neles reside, não está no corpo físico, mas está no espírito. Nós vamos ver um Chico, que muitos críticos diziam ser humilde demais, mal vestido demais, iletrado demais. Nós vamos ver esse Chico trazendo as mensagens que ele trouxe, sendo eleito mineiro do século. E sendo eleito agora, eu recebi uma lei que foi publicada agora nestes dias, como um dos heróis da nossa pátria. Então nós vamos ver esse pequenino homem, que pouco estudou, mulato, o que na sua época significava, tinha um peso. Por que eu digo que na sua época? Porque eu quero crer que hoje o preconceito é cada vez menor. Mas eu reconheço que ele ainda existe. E existia muito mais por volta de 1902. Então, são estes espíritos que muitas vezes têm uma aparência singela, feia, medíocre, que ninguém dá nada por eles. Mas a força deles está em seus espíritos. É por isso que eles não falham nas missões. Nós falhamos. Nós falhamos porque ainda não temos esta força espiritual. Mas um dia teremos. Estamos a caminho. Somos estudantes da vida. Nessa mesma questão que é 78A, Kardec pergunta: que consequências lhe advirão da sua falência? Quer dizer, então estes espíritos que falham, que não são superiores, quais as consequências com as quais eles têm que lidar? Terá que retomar a tarefa. Essa a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então vocês vejam só, isso nada mais é do que novamente a previsão da lei de causa e efeito, né? Lei de ação e reação. Nós somos responsáveis por todo o bem que façamos, nós somos responsáveis por todo o mal que pratiquemos, mas somos também responsáveis pelo mal que surge do bem que deixamos de praticar, do bem que deixamos de fazer. Então, aquele que obra mal, que não dá conta da sua tarefa, que não executa aquilo para o qual ele veio comprometido a executar, ele vai ter de retomar a tarefa. E é muito simples. Então, nós vamos ver, por exemplo, aqueles que se desentendem durante muitas existências, retornam quantas vezes sejam necessárias nas reencarnações, até que possam se entender.
Eu me recordo de uma vez num estudo em que nós estávamos falando mais ou menos sobre isso, da lei de causa e efeito, ação e reação, reencarnação. E aí, dentro dessas colocações que a gente estava fazendo, uma, que eu já não me recordo quem foi, eu lembro que era uma mulher, virou para mim e falou assim, então você quer dizer que eu vou ter que casar de novo com meu ex-marido em outra vida? Ah, não, isso eu não quero, não. E aí foi uma risada geral, né, no grupo de estudo. E aí eu virei para ela e falei, não estou falando isso. Vocês não precisam vir necessariamente como marido e mulher em todas as tentativas de acerto. Você pode vir como mãe e filho, filha e pai, irmãos, irmãos gêmeos, amigos, primos. Isso vai depender das características pessoais de cada um e do volume de débito que vocês tenham entre vocês, até mesmo do grau de desafeto que possa haver entre vocês. Então, a lei prevê que nós tenhamos que reconstruir aquilo que destruímos no plano físico. Então, é simples assim. Se eu venho com uma tarefa de me entender com 10 membros da minha família e eu retorno ao plano espiritual depois dessa encarnação com, ao invés de 10, 20 inimigos familiares, eu vou ter de retornar para refazer a tarefa. E complicada porque eu consegui mais desafetos ainda. Se eu vim aqui e destruir não só uma relação de amizade ou familiar, mas eu muitas vezes destruí uma instituição, o nome dela, mal administrada, falida, eu vou ter de retornar. E vou ter de retomar uma tarefa próxima a essa. Não, porque nós não temos um Deus punitivo. Nós espíritas falamos muito isso. Nós temos um Pai amoroso e compassivo, mas principalmente educador. Então, a tarefa que eu não aprendo, então, a tarefa que eu não executo, eu me comprometi com ela, mas eu não executo porque eu vou falhar, porque muitas vezes eu ainda permaneço egoísta, ou me falta coragem para levar a tarefa a cabo, eu vou ter de retomá-la em determinado ponto, em determinada vida futura, em determinada altura das minhas experiências, quando eu estiver mais fortalecida, para refazer, ou para fazer aquilo que eu não soube fazer a tempo. Questão 579. Pergunta Kardec. Pois se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? É interessantíssima essa pergunta de Kardec. Vamos ler a resposta e depois a gente faz os nossos comentários. Não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Entre outras palavras, na minha função interpretativa com vocês, os espíritos disseram o seguinte: Deus sabe exatamente quem somos. As grandes tarefas, as tarefas, por exemplo, de um Gandhi, de um Francisco de Assis, de um Chico Xavier, de um Allan Kardec, de uma Madre Teresa de Calcutá, ele sabe exatamente os generais que ele chama para a execução destas obras no plano material. E eles não falham. Mas Deus, porque conhece a todos nós, sabe exatamente aqueles espíritos já preparados, já fortalecidos e que não falharão. No entanto, Deus há de nos dar tarefas a todos nós, os demais espíritos, em várias gradações evolutivas, a fim de que aprendamos as lições, para que nós possamos evoluir. Então, se Jesus estivesse, se Deus estivesse esperando de nós a perfeição, para que nós pudéssemos executar quaisquer tarefas que sejam no campo do bem, ele estaria perdido, né? Venhamos e convenhamos, porque a evolução não dá saltos. Então, nós começamos com tarefas pequenas, depois médias, depois um pouco mais, maiores que médias, não é? Para que um dia nós possamos executar grandes tarefas.
Então, muitas vezes, quando nós pensamos na falha de determinado espírito, é porque isso faz parte da sua experienciação. Vejam só, a Cristiane que eu sou hoje, esse espírito veio das suas falhas. Das falhas nesta vida que eu as tive, as que eu ainda tenho. Mas veio também das construções passadas, que permanecem inscritas no meu inconsciente. Eu sou esse conjunto. Então, eu não poderia afirmar a vocês que eu não seria o que sou hoje, não estou nem dizendo que é bom, isso que vocês estão vendo, mas eu sei que eu estou na minha melhor apresentação, porque eu já fui pior. Essa é uma certeza. O meu ontem é de sombras. Então, eu hoje estou na minha melhor fase, na minha melhor experiência reencarnatória. Então, eu sou fruto também dos meus erros. Eles tiveram que fazer parte da minha caminhada. Então, Deus permite, entre outras palavras, que nós possamos falhar. Mas grandes, imensas tarefas, Ele chama aqueles que Ele sabe que não vão falhar. Tarefas médias e pequenas, ou mesmo insignificantes como nós as temos, são preparações. Deus sabe exatamente quem somos. E mesmo assim, Ele continua nos concedendo oportunidades. É isso que é o mais belo. Apesar de eu não conhecer todas as minhas sombras, Deus conhece. Os espíritos superiores e benfeitores me conhecem. E mesmo assim, continuam me concedendo oportunidades, me estendendo a mão para que eu possa participar da vida, para que eu possa participar da criação, no plano físico e nos planos espirituais. Só isso já seria motivo de imensurável gratidão da minha parte para com meu Pai que está nos céus. Bom, 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação, quer dizer, mesmo esses espíritos missionários que nós estamos falando, com uma força espiritual que nós ainda desconhecemos, eles se preocupam? Será que eles ficam preocupados antes de encarnar? Será que eles se preocupam na vida cotidiana? Eles respondem, os espíritos, que não, porque traz a experiência adquirida. Então, nós vamos ver, por exemplo, Alcione, que é a personagem do livro Renúncia, dizendo que quer voltar ao plano físico, apesar de todas as dificuldades. Nós podemos imaginar um espírito na sua tarefa anterior à de Kardec, à de Francisco de Assis, ele também, confiando no Pai. E aí é exatamente onde eu quero dizer. Essa força interior, moral, antes da encarnação, quando recebem as missões, ela é muito mais por conta dessa fé, dessa consciência, dessa confiança irrestrita no Pai, do que numa arrogância pessoal, numa grandeza pessoal. Nós citamos aqui exemplos de que esses espíritos muitas vezes não têm consciência, grande parte deles não sabe da sua tarefa, não sabe da sua missão, não tem ideia da luz que possuem, porque essa luz encontra-se obliterada, vamos dizer assim, pelo corpo físico, pela reencarnação física. Então, estes espíritos, a sua força é tão grande que a confiança restrita no Pai é que os mantém firmes nas decisões que tomam antes mesmo da reencarnação. E aí vocês me perguntariam, mas será que durante a vida física eles não ficam apreensivos hora ou outra? Eu ouso dizer que ficam. Eu já li diversas lições do Chico, vários depoimentos de pessoas que conviveram com ele, como Geraldo Lemos, como Bacelli, e tantos outros que falam que Chico também tinha os seus momentos em que se sentia frágil. Ele mesmo conta, o Chico, em alguns episódios, que chorava. É de todos nós espíritas conhecidos que ele atravessava uma fase dificílima, tristíssima na sua vida, e ele então roga a Emmanuel. Emmanuel pergunta a Maria, pede para a Mãe Santíssima me mandar um consolo, uma palavra, para que eu possa prosseguir.
E Emmanuel, então, daí algum tempo para o Chico, em determinada altura ele volta e fala assim, Chico, Maria mandou ele responder. E Chico, então, né? Diga, Emmanuel, o que a Mãe Santíssima pediu que você me dissesse? Que isso também passa. Então, nós vamos perceber que estes espíritos, como eu falei, estes espíritos grandiosos e missionários, mas que ficam adstritos aos imperativos da vida física e às suas dificuldades, com todos nós podemos afirmar que também eles têm os seus momentos de fraqueza, mas que estes momentos de fraqueza passam, como deveriam passar para todos nós. Porque nada é permanente. Nada. Em a vida do espírito, nada é permanente. Nós estamos em evolução constante. As nossas experiências, em todos os planos da vida, são variadas e nunca fixas. São sempre temporárias. Então, nós precisamos nos amparar, como estes espíritos missionários, na confiança irrestrita no Pai. E confiar que aquela dificuldade também vai passar. Bom, aqui a gente encerra por aqui o nosso estudo dessa noite. Espero que vocês estejam gostando. Agradeço a presença da Viviane, do Carlos, da Denise e de todos aqueles que acompanham os nossos estudos nos horários possíveis, né? Acompanham no Facebook ou no YouTube. A semana que vem, nós voltamos aqui na terça-feira, às 7 horas, dando continuidade a esse final do capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Uma boa noite para todos vocês.